Doutor Marino Alves Marinho, advogado, contador, que participou na manhã dessa quarta-feira, dia 5 de julho, da Assembleia realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio de Jesus. Doutor Marinho, o que é que motivou a realização dessa Assembleia e o porquê de tantas discussões que afloraram aqui hoje? Bom dia, Mascarenhas. A reunião hoje foi motivada para organizar administrativamente o sindicato. Ocorre que o presidente, ele tomou posse em janeiro do ano passado, de uma gestão que já vinha em andamento por uma fatalidade do então presidente, né? E aí, em substituição, ele tomou posse, pegou a administração que já vinha andando e desde janeiro do ano passado que ele não consegue ter acesso à documentação fiscal, à documentação orçamentária, à documentação patrimonial, aos contratos dos funcionários, aos contratos dos prestadores de serviço. Diante dessa dificuldade, quando foi apresentada a prestação de contas desse ano, a primeira prestação de contas dele, ele pediu socorro à FETAG para orientá-lo, para verificar se a documentação estava correta ou não, se a prestação de contas dele estava condizente com o estatuto, e daí foi sugerida a contratação de assessoria contábil para isso. O que ele fez? Contratou assessoria contábil, essa assessoria contábil apurou diversas irregularidades e diante dessas irregularidades constatadas, ele tentou resolver com a diretoria executiva, que se recusa a prestar contas publicamente em mural, que se recusa a apresentar a documentação para ele, principalmente o diretor, a tesouraria e a secretaria-geral, e diante disso ele convocou a Assembleia Geral. Contudo, a Assembleia Geral, em Assembleia Geral, não teve condição de prosseguir diante das discussões que já está tomando um cunho político, porque as eleições se aproximam e o pessoal estava se recusando e boicotando a votação com um único propósito de dar cunho político e de conturbar, de não permitir que o presidente conseguisse o intento dele, que era a aprovação para corrigir a prestação de contas, entendeu? Que é a aprovação para poder regularizar os pagamentos, de corrigir a regularidade contábil, porque as prestações de contas do sindicato, a contabilidade foi constatado diversos erros, por exemplo, o patrimônio do sindicato, esse prédio e todos os outros bens, com exceção de um veículo, nenhum consta da contabilidade. Então ele está pedindo autorização para poder corrigir isso e corrigir outros erros técnicos contábeis que dependem de aprovação. Pagamentos, por exemplo, de diárias e gratificações que não estavam autorizados pela Assembleia. Essas questões que foram votadas hoje. Então o intento do presidente é ter aprovação da Assembleia Geral, já que ele não conseguiu da diretoria, para legalizar a entidade, para passar a fazer com que a entidade preste contas corretamente. Foi constatado que as prestações de contas da entidade desse ano não apresentou nenhum valor nem de receita nem de despesa. Simplesmente foi anunciado que foi prestado e que foi aprovado e nada mais. E está contrariando o estatuto. Entendeu? Então, o que o presidente está buscando é a aprovação da Assembleia Geral para ele legalizar a documentação da entidade, a contabilidade da entidade e os procedimentos. O presidente instituiu, com a aprovação da maioria da diretoria executiva, um controle interno que não está funcionando. Por quê? Porque existe boicote da tesouraria e da Secretaria-Geral, porque não está apresentando a documentação. Então isso teria que trazer para a Assembleia Geral e não foi nem possível votar hoje, porque também teve o boicote na apresentação da proposta e votação. Então o intento dessa reunião, dessa Assembleia de hoje, era exatamente conseguir a aprovação para a regularização administrativa da gestão e para que o presidente realmente possa exercer a sua função de representante judicial e extrajudicial da entidade, entendeu? Então, ele está buscando essa aprovação da Assembleia. Infelizmente, ele foi boicotado e teve que encerrar a reunião porque não teve condição por causa do cunho político que tomou a Assembleia. Agora, doutor Marinho, nas manifestações, os associados refutaram a questão das acusações que estão sendo imputadas a um dos diretores.
Realmente, em função dessa resistência de alguns diretores de apresentar documento, por exemplo, o presidente não tem direito de ter acesso a nenhum documento contábil de arrecadação, nenhum boletim de caixa, nenhum balancete de prestação de contas. Então, diante disso, ele conseguiu com muita dificuldade algumas peças e foi feito cópias que foram concedidas, cópias com muita dificuldade, com intervenção de outro advogado da entidade, foi conseguido cópia e com essa de parte do documento e de posse de parte desses documentos foi feito um levantamento e foi constatado diversas irregularidades. Diante dessas irregularidades foram feitos processos administrativos disciplinar que está sendo apurado. Nós temos hoje 5 processos administrativos disciplinares, 4 deles contra diretores, e um contra o membro do Conselho Fiscal, que até agrediu, teve ameaça verbal e agressão física, entendeu? Iniciativa de agressão física, que é objeto até de inquérito policial. Então isso, além de ser um inquérito policial, está sendo avaliado num processo administrativo disciplinar. Além desse, tem mais 4 outros processos, 2 contra o tesoureiro e 2 contra outros diretores, que vai ser apurado. São processos que estão sendo apurados. Mas tudo isso com provas documentais irrefutáveis? Tudo com provas documentais, tudo comprovado, entendeu? Algumas situações são denúncias que ainda estão sendo apuradas, mas aquilo teve denúncia de associado que fez a denúncia e aí a diretoria está providenciando verificar se são fundadas ou infundadas essas denúncias. Outras já têm provas e já está correndo um prazo de defesa, está correndo o devido processo legal administrativo. Doutor, apesar de toda essa confusão, o que é que foi votado aqui hoje? Hoje tiveram algumas votações. Foi aprovada a criação de uma comissão patrimonial para levantar o patrimônio da entidade, haja vista que ele não consta da contabilidade. Então vai fazer uma apuração, essa comissão isenta, composta por associados, que vai ser escolhida, ela vai fazer uma apuração do patrimônio da entidade para que a contabilidade possa, para gerar um documento para que a contabilidade possa legalizar e corrigir as distorções ou as ausências, as omissões que está tendo no balanço patrimonial. E uma outra decisão também foi a aprovação da negativa de pagamento de diárias aos membros do Conselho Fiscal. Entendeu? Então, eles não perceberam, era só uma ratificação que precisava, que já era um procedimento antigo. Então, com a aprovação dessa, ficou impedida agora a entidade de pagar as diárias aos conselheiros fiscais que prestam serviço. É uma coisa que não é correto, mas infelizmente a Assembleia é soberana e ela decidiu em função da deturpação, do boicote que estava tendo. As pessoas parece que não estavam prestando muita atenção. Em função disso que a Assembleia foi... Podendo causar prejuízo aos trabalhos administrativos. Com certeza. Tanto o prejuízo já havia sido constatado, entendeu? Já tem... Todos os erros que foram denunciados são prejuízos aos trabalhadores. É prejuízo ao patrimônio material do sindicato e também ao patrimônio moral. Entendeu? Então, essas averiguações, uma das questões que está sendo apurada, como foi dito, a agressão que foi feita ao presidente, e as outras são os erros e procedimentos administrativos e financeiros que estão tendo na entidade, que ele está buscando corrigir. A TV Sagres agradece o espaço que aqui é aberto, as suas considerações finais. Bom, diante do impasse, o presidente tendo que encerrar a reunião por causa das confusões que estava tendo, dos boicotes, da dificuldade que teve, entendeu? Resolveu adiar essa pauta, como as pessoas estavam pedindo, adiar essa pauta da questão administrativa e financeira, dessa pauta organizacional, para uma próxima Assembleia, entendeu? Depois que for julgado os processos administrativos que estão pendentes. Então, vamos dar início, vamos dar continuidade aos processos administrativos e, se preciso for, a gente vai procurar via judicial
Eu acredito que talvez seja essa a decisão deles para dirimir todas essas questões que estão aí pendentes e que estão impedindo de se buscar a legalidade. Isso aqui é a correção da prestação de contas. A correção da prestação de contas é quem vai dar o projeto depois que vai o nome. Isso mesmo! Isso aí, Pedro! Então só vota nesse projeto, nesse momento já viu aprovando. Tá acontecendo. Nesse ponto 4 aqui de revisão, ratificação de diária de diretores e funcionários, tem uma pessoa da Assembleia dizendo que receber. Receber pra quê? Tem 3 ou 4 meses aí, sem assinar um documento, porque ele não senta na cabeça da mesa para assassinar com ninguém. Então a gente faz uma vírgula assassinar com ninguém. Então a gente faz uma vírgula surda, não respeita ninguém. olha o ponto 5. As pessoas, tem muita gente sem votar. Pronuncie ou contra ou a favor, mas não deixe de dar seu voto não. Porque aquele que não votou sim e que não votou não, ele tem que votar na hora que falou quem não é contra nem a favor. Você ganha R$2.000. A secretária de Ação Social recebe R$880. A secretária da Mulher e do Adolescente não recebe nada. Olha o respeito que tem com a casa rural. Gente, bom dia. Como associado, eu entendi tudo que aconteceu aqui. Porque já de 2016, para o sindicato dos trabalhadores rurais ficarem cientes, e aí então vocês votam. Porque está sendo encerrado sem esse documento que a gente não viu nada. Você tinha algum documento?